Antes, meus agradecimentos e boa noite aos participantes hoje da roda, começando lá longe em Brasília por Daniel Hittner. E aí, chegando aqui na bancada, temos a satisfação de receber Murilo Aragão, advogado, cientista político, CEO da Arco Advice. Murilo, obrigado pela participação, presença aqui. Boa noite. Thaís Herédia, boa noite. E Caio Junqueira. O ministro Dias Toffoli, do STF, suspendeu hoje o sigilo das ações em que determinou a investigação sobre a ONG Transparência Internacional. Reportagem de Gabriela Prado. Considerou que, diante da publicidade do caso, não mais se justifica a manutenção do sigilo inicialmente imposto. Na última segunda-feira, o ministro determinou que a organização seja investigada por supostamente se apropriar de recursos públicos oriundos de acordo de leniência da Operação Lava Jato. Nesta terça-feira, a Transparência Internacional criticou a decisão do ministro. Em nota assinada pelo presidente da entidade, François Valerian, a ONG disse que não seria intimada com o que chamou de ataques infundados e disse que seu trabalho está sofrendo retaliações injustas no Brasil. A CNN apurou que há outra ação, essa no Conselho Nacional de Justiça, que também investiga o uso da Transparência Internacional para destinar recursos obtidos com acordos de leniência. Na mira do CNJ também está a promoção de eventos que teriam sido feitos pela Transparência para divulgar a Operação Lava Jato. Nesse caso, o Conselho mira no financiamento desses encontros. Na apuração, que teve início em maio do ano passado, o CNJ apontou que magistrados que atuaram na Lava Jato promoveram o repasse de valores de fundos públicos a entidades privadas, abre aspas, ao arrepio do comando legal, fecha aspas, e antes de sentença com trânsito em julgado. A entidade diz que colaborou com a definição de diretrizes para o investimento da parcela da multa do acordo de leniência da JF, reservada a investimentos em projetos sociais, mas nega ter recebido valores do acordo, direta ou indiretamente. Esse é um aspecto do que nós vamos tratar. O outro é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentando um recurso contra outra decisão. São duas coisas diferentes, a gente pode confundir. Uma é a investigação da ONG Transparência Internacional. A outra que vamos tratar agora, o Procurador-Geral da República apresentou recurso contra uma decisão do ministro, duas na verdade, do ministro Dias Toffoli, suspendendo o pagamento da multa de mais de 10 bilhões de reais impostas ao grupo JF e também à antiga Odebrecht, agora Novo Honor, em acordos firmados com várias instâncias. A repórter Luciana Amaral tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Tudo bem, William? Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Segundo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, a JF buscou, então, um benefício incomum ao pedir a suspensão do pagamento que ela própria pactuou em 2017 aqui no Distrito Federal, num acordo firmado com autoridades estranhas à Operação Lava Jato. E isso nas palavras do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E aí é interessante a gente notar o uso dessa expressão, autoridades estranhas à Operação Lava Jato. Por quê? Porque nesse recurso apresentado, então, o Gonet desvincula o caso JF dos procuradores das supostas ilegalidades cometidas na Operação Lava Jato. O Gonet não nega o que teriam sido os abusos de Curitiba, mas ele defende que esse acordo de leniência aconteceu no âmbito da Operação Greenfield, que apurou rombos e fraudes em fundos de pensão de empresas públicas. Portanto, então, o pedido da JF para repactuar esse acordo de leniência não teria relação direta nem com a Operação Lava Jato, nem também com a Operação Spoofing, aquela que investigou o vazamento de conversas entre o juiz federal, o então juiz federal Sérgio Moro, com integrantes do Ministério Público Federal. Por tudo isso, então, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou esse recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. Ele ainda pede que o caso da JF seja redistribuído a um outro ministro do Supremo com a suspensão da decisão que favoreceu a empresa. Agora, caso fique com o Toffoli, que ele reveja a decisão ou então mande o caso para análise do plenário. Volto com você.
Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Murilo Aragão, a postura do Procurador-Geral da República estava sendo esperada. O que ele vai fazer diante de uma decisão monocrática, independentemente do que você quiser dizer a respeito do mérito da questão que estamos tratando, do ponto de vista institucional, é a PGR dizendo ao Supremo, para aí. Olha, a PGR tem todo o direito e até o dever de questionar, em algumas circunstâncias, as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não vejo nenhum estranhamento com relação a isso. É importante frisar que a decisão do ministro Toffoli foi de suspender, não de cancelar o pagamento. Ou seja, o pagamento da multa, enfim, vai continuar em disputa à luz de investigações se houve ou não ilegalidades no acordo de leniência que gerou essas multas. Então, há um certo, vamos dizer, fuzuê, uma certa espetacular por causa da decisão, porque tem um impacto mediático, mas a gente tem que olhar com calma. Acho que o papel da PGR é o papel correto e o ministro teve a convicção de tomar a decisão. Eu não entro no mérito do que fez o ministro Toffoli. Agora eu vi o que o Celso de Mello disse, que a decisão era idônea. Então, que é um homem suspeito, foi decano do Supremo. Então, é uma questão de mérito que a gente vai examinar. Agora, o que eu queria frisar é o seguinte, é que o lavajatismo, ele não era só da Lava Jato. Ele foi um comportamento que se espalhou pelas investigações que ocorreram no Brasil nos últimos 10 anos. E muitas delas foram questionadas na Justiça, como a Lava Jato do Rio de Janeiro e também aspectos de Brasília. Então, não há um estranhamento e também eu acho que é quase uma forçação de barra dizer que tudo é separado, que não se comunicou. O processo que nós vivemos no Brasil foi um processo anormal, de ativismo e que gerou contradições que hoje começam a aparecer. E eu não estou entrando no mérito, até porque eu pessoalmente escrevi muitas vezes a favor da Lava Jato como até um fator transformador do capitalismo brasileiro. Agora, por outro lado, também ocorreram abusos que terminam deixando pelo caminho questionamentos que às vezes esbarram numa situação como essa que nós estamos vivendo. William. Daniel, como é que fica para o Supremo quando o Procurador-Geral da República, cuja relação pessoal com vários ministros do Supremo é conhecida e extraordinariamente harmônica, agora, na questão de mérito, ele está contestando a decisão de um dos ministros? Sim, e ele praticamente força que esse caso seja levado de uma decisão monocrática de Dias Toffoli para a turma do Supremo e até talvez para o próprio plenário. O que é saudável, é importante colocar, essa sucessão de decisões individuais já foi objeto no ano passado de muita insatisfação por parte do Congresso e é preciso, de certa forma, evitá-las ao máximo, para que a gente não tenha 11 Supremos diferentes. Agora, lendo um pouco, porque a gente teve 3 documentos, William, muito importantes hoje e que está à disposição de todo mundo que quiser consultá-los na internet. Tem a liberação de todo o levantamento do sigilo ali por Dias Toffoli, de todo o caso da Transparência Internacional. Tem o documento ali de Paulo Gonet, manifestação da PGR, e tem também um parecer da AGU dizendo, olha, aquela suspensão ali do acordo de leniência não vale para o acordo com a União, não, vale só para o MPF. E tudo o que salta aos olhos, principalmente, é a sucessão de tecnicalidades jurídicas que estão colocados em todos os documentos, muita tecnicalidade, muita sutileza, muita filigrana dos advogados para tentar anular uma coisa, do próprio Paulo Gonet para defender alguma outra ideia. E aí a gente perde de vista alguns absurdos que aconteceram no meio do caminho. Longe de entrar no mérito, eu não sou capacitado para isso. Agora, em algum momento... Veja que loucura se a gente olhar pelo espelho retrovisor. Em algum momento, a gente tratou de 2,3 bilhões de reais que estavam sendo geridos pelo Ministério Público Federal, e aí a questão é, a Transparência Internacional deveria se meter nisso, mas eu fui pegar a relação das coisas aqui, 2,3 bilhões de reais para projetos como apoio à produção cultural e artística de comunidades quilombolas, pesquisa para a cura do câncer, apoios a centros centros religiosos e espirituais nas penitenciárias federais. Quer dizer, era isso que precisava ser apoiado? Eu entendo que se houve corrupção e se havia pagamento para, digamos, repor
esses danos ao erário, eles tinham que entrar para o Tesouro, não para esse tipo de projeto. Daniel, aqui no nosso espírito sempre de conversa que temos aqui, nós colegas um com o outro, eu acho que isso era um problema que teria que ter sido esclarecido por quem fez o acordo de leniência. No acordo de leniência, de fato, ali está dito que as multas vão para projetos e investimentos sociais para compensar parte, que foram prejudicados por ilícitos, parte dos prejuízos que a sociedade brasileira sofreu. Então, esse era o espírito dos acordos de leniência. Quem sabe, a gente sempre fica mais inteligente depois, né? Quem sabe depois, olhando para isso, a gente considere que estavam perdendo tempo e gastando dinheiro do contribuinte. Mas é o que o acordo de leniência previa. Até ali não há ilícito. Você está se referindo a dois... Só para esclarecimento da audiência, porque confunde mesmo. Nós vemos jornalistas profissionais que estamos lidando com essa questão o tempo todo, a gente precisa falar um para o outro. Espera aí, só é uma coisa, isso aqui é outra. Vamos esclarecer. Há uma investigação aberta pelo ministro Dias Toffoli, pelo STF, contra uma ONG internacional, sob a suspeita dela ter participado indevidamente da gestão dos 2,3 bilhões aos quais você se referiu, e mais ainda, ela fez, ao que os autos dizem, é o documento ao qual você se refere, ela afirmou compromissos, tanto contra a JF quanto a Odebrecht, de participar de instâncias criadas por essas empresas, nas quais uma ONG estrangeira vai participar da gestão de fundos brasileiros junto a empresas que assinaram a acordo de leniência. Isso está nos autos. Isso está nos autos. A outra questão que eu vou passar para você agora, Caio, é a seguinte, já estou falando demais. É a suspensão das multas. Agora, eu estou olhando muito para o lado institucional. Como é que as várias instâncias estão se comportando entre si, Caio? William, só fazer um adendo ao que o Daniel disse, uma das premissas do Ministério Público Federal, Estadual, é a defesa de interesses coletivos e difusos. E todas as questões ali que o Daniel colocou, a gente está falando de direitos, interesses coletivos e difusos constitucionais e que são atribuídos como responsabilidade do Ministério Público gerir, na minha avaliação. William, o que me chamou muita atenção hoje, na pesquisa Atlas Intel, o seguinte dado: de novembro para cá, cresceu muito a percepção de que o maior problema do brasileiro e do Brasil é a corrupção. De novo, porque era... Não, sempre tem sido, William, a criminalidade, segurança pública, liderança isolada. Em novembro, essa distância, criminalidade e segurança pública para a corrupção era de 11 pontos, 61 a 50. Na pesquisa de hoje, 59 a 58. E foi justamente nesse período de novembro para cá que, pelo menos nessa frente, vamos dizer assim, de desmantelamento da Lava Jato, o Supremo e particularmente o ministro Dias Toffoli tem se empenhado bastante nesse braço empresarial em desfazer o que foi feito, né? Agora, por outro lado, também na mesma pesquisa, a avaliação pessoal e do governo, pessoal do presidente Lula e do governo, se mantém intacta. Ou seja, muito embora a percepção de que a corrupção aumentou, né? Que virou 8 pontos em 3 meses, né? Não ainda, pela pesquisa, aponta que isso esteja resvalando no governo por hora, sabendo que a pecha toda do petismo, do presidente, enfim, os xingamentos, a mancha na história do Partido dos Trabalhadores é justamente corrupção. Se eu entendi você corretamente, a pesquisa de alguma forma sugere que, ao crescer a percepção de corrupção no Brasil nesses 3 meses, caiu nas costas do Supremo? Não tem esse detalhamento. Não tem esse detalhamento. Eu estou te dizendo isso instintivamente. Essa correlação. Por que teria aumentado? O que aconteceu de novembro para cá para crescer 8 pontos percentuais a percepção de que a corrupção ia aproximar com segurança pública? Esses dados eram 2014, não era? Antigamente já tivemos isso no Brasil, né? De corrupção ser o primeiro problema, né? E justamente no auge do lavajatismo, se não me falha a memória. Mas agora isso está voltando. É 1 ponto percentual de diferença. Thaís, tem uma questão importante do ponto de vista da governança, nessa palavra tão usada, das empresas. Quer dizer, várias delas, no caso nós estamos tratando de 2 grandes, né? 2 holdings grandes, assinam com várias instâncias do Estado brasileiro e, pelo jeito, também de fora do Estado brasileiro, acordos pelos quais elas se comprometem a se comportar de uma certa maneira.
essas decisões do Supremo, que impacto causaram nas estratégias de governança das empresas? William, a primeira coisa, eu acho até que nós já passamos por isso aqui, eu vou chamar a atenção para o que o Murilo citou, que ele disse, eu já escrevi sobre a Lava Jato, dizendo que era uma mudança importante no capitalismo brasileiro. Essa mudança aconteceu. As empresas brasileiras passaram a adotar medidas de auditoria, de compliance e de governança num nível muito mais elevado do que tinham antes. A cobrança sobre os negócios no Brasil também passou. Quer dizer, quando a gente fala do desenvolvimento, por exemplo, do mercado de capitais, a gente tem que levar em consideração a percepção sobre qual é a qualidade dessa governança, qual é a transparência dessa governança. Mesmo que as empresas, hoje, por exemplo, a Novo Honor e a JF, que a JF é um grupo gigantesco, né? Mundial. Quer dizer, ela, em algum momento, ela vai ter, talvez, estou fazendo aqui uma hipótese, ela vai ter que explicar exatamente o que está acontecendo. Qual é a diferença entre aquilo que ela fez e assumiu e aquilo que ela entendeu de ter sido um julgamento equivocado ou uma decisão equivocada. Dificilmente essas empresas não vão ser chamadas pelo mercado, pelo investidor, e pelos auditores em geral, para as empresas e agências de classificação de risco, que também tem esse papel de entender sobre a governança, em algum momento elas vão ser chamadas para isso. Agora, hoje, é uma dificuldade gigantesca. Eu queria chamar a atenção aqui e jogar na roda para vocês, que é só uma dúvida minha. Hoje eu fiquei me perguntando assim, gente, será que não está na hora de fazer um PowerPoint, não, desse negócio? Porque... Cuidado com esse negócio de PowerPoint na Lava Jato. Então, mas é exatamente por isso que eu lembrei do PowerPoint. Eu falei, olha, em algum momento nós vamos ter que fazer um PowerPoint, que não vai ter uma única figura no meio, mas talvez a gente precise de um PowerPoint para explicar quem é com o quê e não se enganar de que não há correlação entre os fatos. Bom, eu queria acrescentar o que você falou, Tatá. É o seguinte, o primeiro ponto, antes mesmo na Lava Jato, houve tá aí. Acabou, você não deixou passar, né? Ficou aqueles... Mas que todo mundo que nos acompanha também. O pessoal parou assim, peraí, a Thaís já tá... Pois é. 30 anos já de relação, quase, né, William? Isso é infanto juvenil. Eu já era veterano. Momento meigo no Momento meigo. Momento Ana Maria Braga. Prosseguindo. A questão assim, antes mesmo na Lava Jato, houve um movimento muito forte do compliance no Brasil, fruto da onda de investimentos que ocorreu ali em 2008, 2009, 2010 e no mundo, questão do compliance. Pós-Enron, né? Pós-Enron, exatamente. Segundo ponto, quando houve a questão da Lava Jato, todas essas empresas passaram a ser fiscalizadas internamente por agentes ou prepostos do DOJ, do FBI, da SEC. Com quem assinaram acordos. Com quem assinaram acordos. E a governança dessas empresas se elevou de uma maneira extraordinária, até porque eles corriam riscos de prisão no exterior, de não poderem funcionar, principalmente as empresas globais. Então, o que aconteceu de lá para cá melhorou muito a governança dessas empresas. E isso foi um processo que não só ocorreu por conta das decisões judiciais, mas, sobretudo, pela governança e interesse dos investidores. Porque, por exemplo, um investidor que compra um fundo de pensão ou um fundo de investimentos de um país, de um fundo soberano, fundo institucional, que investe na empresa A, ele não quer ter um problema de reputação a partir desse investimento. Então, isso é um fato. Outro fato, a gente tem que entender também que o âmbito das investigações foi muito tumultuado e muito estimulado por um ambiente propício àquela época de que se avançasse em comportamentos que era na linha dos fins justificam os meios. E, obviamente, com o passar do tempo, algumas dessas questões começaram a ser desmontadas ou se autodesmontaram. Então, e nós vivemos esse paradoxo hoje. É um desmonte e um autodesmonte. Nós chegamos numa situação atual complexa. Eu vou deixar uma bola dividida aqui. Provavelmente a gente não vai conseguir decidir, mas eu começo pelo Daniel, que já está até rindo.
William, uma vez eu me lembro de ter sentado para conversar com um dos donos de empreiteiras que estiveram envolvidas na Lava Jato, e essa pessoa chegou a ser presa na operação, depois de solta e depois de assinado o acordo de leniência. Dizia o seguinte: nos anos 2000, até nos anos 90, todas as empresas ditas modernas tinham que ter um ISO 9000, ISO 14000, ISO daquilo outro. Agora, isso já estou falando de quase 10 anos atrás, né? Agora, as empresas, para serem levadas a sério, precisam ter um selo de compliance. O selo de compliance maior dessas empresas envolvidas na Lava Jato era um acordo de leniência. Inclusive por isso que a própria Novo Honor, a antiga Odebrecht, está pedindo a renegociação o reequilíbrio, né, o termo que ela usa, do acordo de leniência com o MPF, mas ela não está pedindo o cancelamento, porque para ela é bom ter um acordo de leniência, porque tem uma série de cláusulas ali que a blindam de algum questionamento de diversos níveis, de diversas instâncias judiciais e procuradorias específicas. Muito bem. Uma outra coisa que ficou clara nos últimos dias também é como bateu muito mal neste governo, no governo Lula, o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional. O ministro da CGU veio a público com uma série de argumentos, num artigo que ele escreveu, dizendo o seguinte: falou assim, olha, o Brasil está sendo analisado por 8 notas, por 8 índices que compõem essa percepção sobre a corrupção, e 4 deles medem o termômetro, a percepção dos entrevistados, relativamente a 2022, elas não entram em 2023. E ficou claro ali um ranço bastante grande, porque na análise, no relatório da Transparência Internacional, ela citava fatos como a nomeação ao Supremo de Cristiano Zanin, como decisões monocráticas de Toffoli, que ocorreram depois do período da pesquisa. Muito bem, então o governo elencou ali elementos para dizer claramente, olha, a Transparência Internacional está errada. Isso pode até ser uma mensagem relativa ao conteúdo. Agora, a forma com que Toffoli, não foi o governo, mas foi Toffoli, que encurralou a Transparência Internacional, bate no exterior da seguinte forma: olha, vocês estão ali mancomunados, talvez, num encurralamento de uma ONG internacional de prestígio que só faz crescer, paradoxalmente, a percepção da comunidade internacional de que tem alguma coisa errada no Brasil. Daniel, essa é a bola dividida a qual me referia. A tática de defesa das empresas, tática de defesa essa que foi levada ao Supremo por uma petição, e a petição foi acolhida pelo ministro Toffoli, coloca o debate nessa, digamos, nessa abrangência política a qual você acabou de se referir, porque simplificando, qual é o argumento da defesa das empresas? É o seguinte: a Transparência Internacional apoiou a Lava Jato, que nos prejudicou, nos obrigou a fazer um acordo de leniência, do qual agora a Transparência Internacional participa para auferir recursos. Esse é o argumento da defesa. É um argumento político, sobretudo, independentemente do que possa haver, como você mencionou, de tecnicalidades jurídicas. Porque ela está dizendo o seguinte: nós estamos tratando de uma instância da Transparência Internacional que foi lavajatista. O lava-jatismo no Brasil, como todos aqui acentuaram nessa roda, e para citar uma frase famosa, acabou cometendo crimes para combater crime. Esse era o grande problema. Está aqui, é consenso que se pisou fora da linha. Então, eles apoiaram isto para auferir vantagens depois. Essa é a bola dividida que eu falei. Difícil decidir esse argumento. Mas, ao acolher o argumento da defesa, como o ministro Toffoli fez, eu, na minha interpretação, gostaria de ouvir a de vocês rapidamente, jogou para a esfera da interpretação dos fatos da história. Mas é isso que está acontecendo no governo Lula 3. A gente pode falar com grande margem de segurança que o lavajatismo elegeu Bolsonaro, porque não sobrou ninguém, o partido mais forte do país virou terra arrasada, né? Haja vista, Fernando Haddad perdeu em primeiro turno aqui em São Paulo, em 2016, sobrou o Bolsonaro, não foi pego de fato pela Lava Jato, surfou no lavajatismo, combate à corrupção. Então, é um processo, é um procedimento, cometer crimes para combater crimes com consequências muito grandes. Eleger, entre aspas, um presidente da República como elegeu Jair Bolsonaro.
Só que aí, tudo que aconteceu na era Bolsonaro, de combate à pandemia, enfim, as investigações que a gente está vendo, o que a gente precisa saber, e a gente vai saber em 2026, é se essa campanha liderada pelo Palácio do Planalto, pelo Poder Executivo, contra a Lava Jato, contra o lavajatismo, reescrevendo a história, será suficiente para tirar do PT essa percepção de que foi um partido corrupto. Né? É isso que está em curso, é isso que é uma missão política, eu entendo, uma das missões políticas, mas talvez a principal ou das principais deste governo, reescrever a história e tirar essa pecha ali, né? Sem ter um candidato agora como o Bolsonaro que impunha essa bandeira.